nossa caminhada de fé, debaixo da graça. Quem sabe você tem sido um tipo de crente que esteja sempre à espera da próxima bênção. Ou quem sabe você é um tipo de crente como Ló, que é oportunista de plantão, que sempre busca uma carona na fé de alguém, uma carona de um irmão de fé, para viver do lado dele alguma nova aventura ou um desfrute do sobrenatural. Mas que tal você ser um crente como Abraão, que sabe quem é debaixo da graça e que caminha de fé em fé? Hoje eu quero chamar a sua atenção para a vida de Abraão. Por que Abraão? Por que, apóstolo, o senhor fala tanto de Abraão? Veja bem, se nós olharmos para a história da Bíblia, todos os homens e mulheres que andaram com Deus deixaram um legado de fé. Mas ninguém deixou pegadas, deixou exemplos de uma vida de fé como Abraão. Tanto é que Abraão aparece no Velho Testamento, no Novo Testamento. A vida dele é ilustrativa sobre a fé. Nos mostra como andar com Deus. E Deus tem Abraão em alta conta, em alta monta. Deus tem Abraão como um pilar da história da redenção. E Abraão, de fato, foi um homem que andou por fé, viveu por fé, foi justificado por fé, diz a Bíblia, e nós precisamos nos ater mais e mais ao que se passou com Abraão e aos exemplos que ele deixou. E hoje, então, quero chamar você para uma reflexão sobre a caminhada gloriosa de fé de Abraão. Caminhada de Abraão com Deus, após ele ouvir a voz de Deus na sua cidade natal, Ur dos Caldeus, e se aliar a Deus, se unir a Deus no seu propósito. O Novo Testamento revela que Deus nos vê como filhos de Abraão. Por quê? Deus nos vê como descendência de Abraão. Por quê? Porque Jesus, o nosso Senhor e Salvador, ele veio da semente de Abraão. E tendo Jesus entrado na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, ele nos conecta a Abraão. Uma vez que Jesus se tornou um conosco, passamos a ser também descendentes de Abraão como ele. Quem sabe você esteja a questionar, mas qual é a vantagem? Ou quais as vantagens em eu me haver tornado filho de Abraão? Existem muitas vantagens. Você, primeiro, passou a ser herdeiro do mundo como Abraão foi. Você passou a ser possuidor das bênçãos e promessas de Deus a Abraão. A vida que Abraão teve debaixo da graça, andando por fé, é a vida que Deus quer que você tenha. Quem diz amém? Aleluia. Precisamos então seguir nas direções, nas pegadas de Abraão. O Novo Testamento revela que Deus nos vê como filhos de Abraão. Portanto, precisamos nos submeter a Deus como Abraão submeteu, seguir nos caminhos de Deus como Abraão seguiu. E você vai ver que Abraão experimentou profundas mudanças e recebeu provisões diversas que lhe deram, que lhe concederam as condições para que ele pudesse ter uma vida longa, saudável e próspera. Primeiro, Abraão se tornou num reservatório de bênçãos. Abraão se tornou num depósito de bênçãos. Em Gênesis capítulo 12, de 1 a 4, a palavra diz assim: disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele.
Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Preste atenção, é interessante observar que mesmo andando com Deus, Abraão seguia rumo a um lugar de secura. Abraão seguia rumo a um lugar de sequidão. Como é que eu sei disso? Porque eu sei que Abraão andava rumo a um lugar de secura. Vamos ver Gênesis capítulo 12, versículo 9. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Versículo 9, por favor. Versículo 9, Gênesis 12, 9. Vou ler aqui ou vou ler ali? Vou ler ali, porque aqui você não acompanhou. Agora sim. Depois seguiu Abrão dali, indo para o Neguebe. Indo para o Neguebe. Neguebe, ou Negev, em hebraico, significa lugar de secura. Você vê que Abraão seguia sempre para o Neguebe. Mas por que isso? Onde é que a graça de Deus é mais abundante? Paulo diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça que basta, que supre, que fortalece, ela vem para o lugar de maior fraqueza ou necessidade. Outra coisa, Deus é muito mais glorificado quando exercemos a nossa fé na sua bondade, onde há maior necessidade. Por isso Abraão caminhava sempre em direção ao Neguebe, lugar de secura. Ouça bem, Deus disse àquele patriarca, seja uma bênção. Não foi algo assim, uma ordem que Deus deu a Abraão para que ele esforçasse para ser bênção e viesse a fazer tudo que pudesse para ser bênção. Não, Deus estava ali determinando, estava ali impetrando, estava ali dispensando, né, bênçãos para Abraão. É como se Deus falasse para ele, Abraão, meu propósito é esse, assim, assim, você vai sair dessa terra, vai deixar para trás sua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei, estou aqui dizendo que quem abençoar você vai ser abençoado, quem amaldiçoar vai ser amaldiçoado, e agora, Abraão, abra o coração, abra a sua vida aí, entre em concordância comigo, porque agora eu libero uma palavra sobre você, seja uma benção. E Abraão recebeu a palavra, quem diz amém? Recebeu a palavra, e a partir daquele momento, Abraão se tornou uma bênção, ou seja, se tornou um depósito de bênçãos. Em outras palavras, Deus falou para ele, entre em concordância comigo e perceba, a partir de agora, em seu espírito, que você possui todas as minhas bênçãos. Eu lhe tomei, ou melhor, eu lhe tornei num armazém, eu lhe tornei num depósito, num reservatório das minhas bênçãos, para que quando você chegar, ouça bem, para que quando você chegar num lugar onde houver guerra, ali você possa ministrar a minha paz. Quando você chegar num lugar onde há trevas, ali você possa manifestar a minha luz, resplandecer minha luz. Quando você chegar no lugar de miséria, ali você possa manifestar, liberar a minha prosperidade, as minhas riquezas. Quando você chegar no lugar de secura, ali você venha manifestar os meus mananciais de graça, de vida e de poder. Mas, você observa, lendo a história de Abraão, que na sua caminhada ele teve um momento de vacilo. Deus nunca disse a Abraão, vai em direção ao Egito, vá para o Egito. Mas aí aconteceu uma circunstância, algo adverso, diz a Bíblia que houve fome, naquele momento ali, houve fome na caminhada de Abraão, no percurso dele, né, as pessoas passaram a ter fome, e então Abraão percebeu a escassez que havia, e diz a palavra que ele vacilou, em vez de manifestar a bênção de Deus, né, profetizando, proclamando a abastança de Deus, né, revertendo aquela situação em fé, por fé, ele vacilou e foi buscar a bênção no Egito. Ele não foi ao Egito para ser bênção no Egito. Deus havia falado para ele, Abraão, você é para ser bênção, você tem que ser bênção. Estou lhe dando todas as bênçãos, para você ser bênção, para derramar bênçãos por onde você for.
Abraão não entendeu muito bem isso, não entendeu isso amplamente. E então, ele, no momento onde era para manifestar a bênção, ele foi em busca da bênção no Egito. Ou seja, ele vacilou, foi tentado a pensar que havia alguma coisa fora da rota de Deus para ele. Isso acontece conosco. Muitas vezes nós achamos que ainda há alguma coisa lá no mundo. Olhamos para o mundo e pensamos, tem alguma coisa lá ainda, tem uma bênção lá para mim ainda, eu preciso ir lá, preciso buscar lá fora. Isso é um tremendo engano. Gênesis capítulo 12, versículo 10. Gênesis 12, 10. Gênesis 12, 10. Isto. Havia fome na terra. Havia fome na terra. Desceu, pois, Abraão. Interessante que ele estava num lugar alto. E desceu ao Egito. Deus sempre nos leva para um lugar alto. Quem diz amém, aleluia? E Abraão desceu ao Egito para ali ficar, porquanto era grande a fome na terra. Era grande a fome na terra. Mas Deus não queria que ele fosse para lá. Deus não queria que ele fosse para o Egito. O Egito é um tipo do mundo. Deus não quer que você vá ao mundo para buscar qualquer coisa. Não, Deus tem tudo para você. Quem diz amém, aleluia? Então, observe que Abraão tirou o foco de Deus e o pôs nas circunstâncias. Ele temeu a perda da própria vida. E afinal, o que ele deixou de considerar? O que Abraão parou de considerar ao ir para o Egito? Primeiro, que ele não precisava focar na provisão, mas somente naquele que era o seu provedor. Ele demorou a entender que tudo que necessitava ele tinha, pois ele era o armazém, o depósito das bênçãos e dos recursos ilimitados do seu Pai. Quem diz amém? Eu e você estamos debaixo da mesma graça. Olhe para a pessoa do seu lado, olha para o irmão, para a irmã e fala, eu e você estamos debaixo da mesma graça que Abraão recebeu. Por isso somos um depósito de bênçãos. Agora você tem que acreditar, você tem que acreditar, você tem que crer, porque se você não crer, nada vai acontecer de fato. Por que as coisas estão sempre na mesmice? Por que você não evolui, não prospera, não vai para um novo patamar de vida, em todo sentido? Porque você está pensando que o que você precisa não está em você. Você está achando que o que você precisa está lá fora, o que você precisa está nas mãos de alguém, da terra. Você não entendeu que Deus já dispensou para a sua vida todas as suas bênçãos. E você precisa manifestar em fé, sempre chamar tudo por fé, manifestar a sua fé para que tudo que Deus lhe deu venha se manifestar também. Então, veja bem, ouça bem, é propósito de Deus que eu e você sejamos como Abraão, portadores e compartilhadores das suas bênçãos por onde quer que formos neste mundo. Mas a pergunta que não quer calar é, como é que você tem se visto? Como é que você tem se visto? Quem sabe você se vê como alguém que ainda não é completamente abençoado? Uma pessoa que ainda não possui todas as bênçãos do Pai. Apóstolo, eu reconheço que tenho sido abençoado numa área, noutra, eu reconheço que Deus tem olhado para mim, tem me dado algumas coisas, mas eu ainda espero que Ele me abençoe numa área tal, numa área onde a minha vida está insegura, onde eu não estou tendo recursos e tal. Escuta bem, se eu lhe disser que Deus não quer lhe abençoar, se eu lhe disser que Deus não vai lhe abençoar, isso mesmo, Ele não quer e não vai lhe abençoar. Sabe por quê? Porque Ele já lhe abençoou com todas as suas bênçãos. Não sobrou uma só bênção para trás, não sobrou uma só bênção com Ele, para Ele liberar para você. Quando você pede Ele uma bênção, Ele fala, qual? Já estão todas em seu poder. Quem diz amém, aleluia? Então, você é visto pelo Pai como um depósito de bênçãos. Olhe para a pessoa do seu lado, fala para ela, você é visto pelo Pai como um depósito abarrotado, abastecido, cheio, com todas as suas bênçãos incontáveis.
Uhum. Você é visto assim pelo Pai. Ah, apóstolo, mas ainda penso que preciso fazer algo para ser abençoado. Preciso fazer algo para merecer. Eu não vejo que eu mereço. Nem orar direito eu oro. Eu pouco leio a Bíblia. Mas como que Deus vai me abençoar? Eu reconheço que eu sou falho. Então, eu preciso ainda fazer algo por onde merecer. Mas eu vou insistir em dizer para você que em quem você está, é que vai determinar o seu sucesso, em quem você está, né, que determina cada bênção. Você está em quem? Você está em Cristo? Se você está em Cristo, então você tem as bênçãos do Pai. Se você está em Cristo, você vai viver cada bênção. Basta que você creia, basta que você esteja sempre confiando nisso, né? Você não tem que fazer por onde merecer. Sabe quem tem feito você pensar que precisa fazer por onde merecer? Sim, é o diabo, é o maligno. Ele sabe que se você ficar pensando dessa maneira, você não vai experimentar as bênçãos, você não vai ter as bênçãos, né? E então ele sabe que, né, fazendo isso, né, vai dominar você, e você vai estar sempre atrasado, vai estar sempre pensando que o que você precisa não está em você. Então, o diabo sabe que se você crer errado, não vai desfrutar do que já é seu por direito de redenção. O diabo tem conseguido levar muitos filhos de Deus a vacilar, fazendo-os crer que precisam pagar algo para Deus por meio de um procedimento bom, de um bom procedimento, por meio de uma boa obra, né, de alguma ação, atitude, para que então ele venha liberar o que necessita. Mas isso não está de acordo com a nova aliança. Você já é possuidor. A nova aliança garante, você já é possuidor de todas as bênçãos que necessita. Sim, tudo que você precisa para hoje, para amanhã e para o futuro, tudo você já possui em Cristo Jesus. Você tem. Onde você chegar, saiba que você representa aquilo que Deus já lhe deu. Você é depósito das bênçãos divinas. Se você chegar num lugar e ali houver pessoas doentes, você é portador de cura para os doentes. Se você for num lugar onde tem alguém carente, né, de força, você é portador da força. Você pode liberar a força, o vigor, o ânimo, a coragem, para que a pessoa fraca possa se tornar forte. Você é portador. Por quê? Porque Jesus habita em você e as bênçãos da obra da cruz fluem através de você. Se você chegar num lugar onde as pessoas estão enfrentando grandes problemas e dificuldades, você pode liberar as soluções que elas precisam. Você é um filho de Deus, portador de todas as bênçãos dele, por onde quer que você for. Quem diz amém, aleluia? Segundo, Abraão deixou de ser um crente comum e passou a ser um crente extraordinário. Apóstolo, eu já li a história de Abraão, eu não vi nenhum milagre que ele operou, eu não vi nada assim grandioso, sobrenatural na vida de Abraão. É verdade, não há nenhum registro de grandes milagres realizados por Abraão, mas o que vemos na sua jornada com Deus, desde que saiu da sua cidade natal, em Ur dos Caldeus, e se estabeleceu em Canaã, foi uma sucessão de avanços, de conquistas, de crescimento. Ele deixou de ser uma pessoa medíocre, uma pessoa ali com aquela identidade, né, de alguém ímpio, e passou a ser uma pessoa ligada a Deus, passou a ser uma pessoa íntima com Deus, e ele cresceu em fé, ele cresceu em conhecimento de Deus, ele foi prosperando, ele teve experiências grandes com Deus, e Deus mostrou para ele o plano de redenção. Quem diz amém, aleluia? Gênesis capítulo 12, 14 a 17. Gênesis 12, 14 a 17. Tendo Abrão entrado no Egito,
Viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Aqui está falando de Sara, mulher de Abraão, que era formosa, né? Viram os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. E este, por causa dela, tratou bem Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentos, camelos e muito mais coisas, né? Com certeza. Abraão, versículo 17. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Presta atenção que Abraão, né, mesmo havendo desviado da rota, mesmo havendo vacilado, né, ele não afastou da fé. Ele vacilou, mas permaneceu crendo em Deus, permaneceu atento ao que Deus tinha para ele. E Deus, então, mostrou que aquela situação onde ele havia entrado seria uma situação que iria só piorar se ele não retornasse ao ponto onde havia afastado da rota de Deus. Então, Abraão percebeu que, chegando no Egito, falando para o faraó que a Sara era sua irmã, e Faraó tomando Sara, porque achou ela uma mulher muito bonita, era costume, né, na época, né, os reis, quando viam uma mulher formosa de outro povo, eles cobiçavam e tomavam para si. Então, o Faraó tomou Sara para si, para o seu harém, né? Mas o que aconteceu é que Sara não era qualquer pessoa, e quando o Faraó intentou tocar nela, veio pragas sobre o Faraó, sobre todo o seu palácio, todos os seus escravos ali, toda a sua família, e o Faraó ficou muito alarmado, muito assustado, e percebeu que estava mexendo com a pessoa errada, e ele então chamou Abraão e restituiu Sara e disse para ele: não, você vai embora daqui, ainda vou lhe dar gado, vou lhe dar jumentos e vou lhe dar escravos, isso e aquilo, e aí abasteceu Abraão com tudo o que precisava, e Abraão saiu rico ali do Egito, e Abraão foi conhecendo a Deus, né, naquele caminho, foi percebendo, né, que ele deveria continuar em fé, e assim foi, ele saiu dali para retomar o seu caminho, e de fato as coisas começaram a melhorar. E Deus então falou com Abraão, né, que ele deveria crer, que ele deveria alargar a sua visão, deveria dilatar a sua fé. Escuta bem, Deus quer que tenhamos a nossa visão alargada. Olhe para a pessoa do seu lado e fala para a pessoa: Deus quer que tenhamos a nossa visão alargada, a nossa fé dilatada e os nossos sonhos e aspirações ampliados. Deus não aprecia muito, irmãos, operar na vida de filhos que pensam pequeno. Aliás, Deus não aprecia nada operar na vida de filhos que pensam pequeno, que enxergam muito próximo aqui, um palmo além do nariz. Deus gosta, Deus aprecia operar na vida dos seus filhos que pensam grande, que enxergam longe e que não colocam ele dentro da sua lógica rasa e limitada. Onde você chegou até agora se deveu à visão, à fé e ao tamanho dos sonhos que você tinha alguns anos atrás. Aonde você vai chegar daqui a alguns anos vai depender da fé, vai depender da visão e dos sonhos que você tem agora. Sim, qual é a sua fé? Qual a sua visão? Quais são os seus sonhos? Abraão, ali em cima de um monte, diante da terra de Canaã, Deus disse para ele: Abraão, olha, contempla a terra, aonde você enxergar, até onde for a sua vista, ali eu te darei. Então olha para o oriente, olha para o ocidente, para o norte, para o sul, leste, oeste, olha para todos os lados, Abraão, e você vai determinar que terra você terá. Eu estou lhe dando a terra, mas você vai determinar com a sua visão, com a sua fé, a extensão da terra. E Abraão então olhou e enxergou longe, enxergou além dos olhos naturais. Ele viu a terra na sua dimensão plena ali, de norte a sul, de leste a oeste, e Deus então disse: essa terra é sua, E Deus de fato cumpriu essa promessa. Terceiro, Abraão desenvolveu uma amizade com Deus. Abraão desenvolveu uma amizade com Deus. Veja bem que eu estou falando hoje sobre um tema que eu citei aqui no início,
a nossa caminhada de fé debaixo da graça. Abraão caminhou em fé debaixo da graça. Não era tempo de lei, não era tempo de lei, era um tempo de graça. E o que Abraão viveu, Deus quer que nós vivamos. Quem diz amém? O que Abraão passou, Deus quer que passemos no sentido positivo da sua história, né? Tiago capítulo 2, versículo 23, fala o seguinte: e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça, e foi chamado amigo, foi chamado amigo de Deus. Como assim? Vamos ver. Segundo Crônicas 20, versículo 7. Segundo Crônicas 20, versículo 7. Aqui Josafá, o rei Josafá, está orando a Deus, falando com Deus, e Josafá fala: porventura nosso Deus, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Abraão, teu amigo. Olha Josafá aqui, né, falando de Abraão, falando para Deus de Abraão e dizendo: Deus, tu deste essa terra para Abraão, teu amigo, teu amigo. Que coisa, hein? Abraão foi chamado amigo de Deus. Essa amizade foi profunda, essa amizade foi maravilhosa. Veja bem, uma amizade verdadeira envolve afeição, respeito, envolve conversação sincera, compartilhamento de experiências. Deus tinha prazer de ser amigo de Abraão. Deus tinha prazer de ter Abraão como amigo. Essa amizade desenvolvida por meio de diálogos e encontros, ela foi marcante. Perceba que ao relacionar-se conosco, segundo a sua graça, Deus faz de tudo para se aproximar de nós mais e mais, no sentido de se dar a conhecer e nos cobrir com suas bênçãos, seu favor, seu amor. Deus quer de fato se tornar nosso amigo. Observe, é muito bom ter Deus como Pai, é muito bom ter Deus na nossa vida como Pai. Quem é filho de Deus? Quem diz: eu sou filho de Deus, eu sou amado do Pai? Amém? Você é amado do Pai. Agora, melhor ainda é você ter esse Pai todo-poderoso como seu amigo. Porque um amigo não tem exigências, né? Um amigo é sempre alguém cordial, alguém disposto a conviver com você em todos os momentos, né? E sempre segue com você. Gênesis capítulo 15, de 1 a 6. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e lhe disse: não temas, Abraão. Então olha aqui o amigo, né? O amigo percebeu que Abraão, né, o seu amigo, estava meio temeroso. Então ele chegou e disse a Abraão: não fique temeroso, não fique temeroso. Eu sou o teu escudo, eu sou o teu protetor, eu sou o teu galardão. A palavra galardão aqui significa salário. Galardão no hebraico aqui, essa palavra significa salário. Abraão, eu sou o teu escudo, eu sou o teu sustento, eu sou o teu salário. E grande será o seu salário, o seu galardão será sobremodo grande. Grande, grande. Então Deus encorajou Abraão. Respondeu Abraão: Senhor Deus, olha só o amigo aqui, conversando com o amigo: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Aí segue: disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Vai seguindo. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então está aqui Deus conversando com Abraão, né? Abraão falando: eu não tenho herdeiro, né? O Senhor me prometeu ser pai de multidão, mas eu não tenho nem como gerar o meu herdeiro. Será que o meu herdeiro é o escravo que está aqui na minha casa, o Eliezer? Aí Deus disse: não será teu herdeiro. E aí Deus conduziu Abraão até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas. Olha só o amigo conversando, né? Com Abraão, o amigo de Abraão. Olha, Abraão, olha para o céu, Abraão, não fica olhando para a terra.
Abraão não fica olhando para as circunstâncias, Abraão olha para cima, olha para o céu, conta as estrelas, conta as estrelas. Os estudiosos do hebraico dizem que quando Deus manda Abraão contar as estrelas, duas coisas estavam aqui implícitas, né? Deus mandou Abraão imaginar, né, pelo tanto de estrelas que ele via, que a sua descendência era incontável, que ele não poderia contar os seus descendentes, né, aqueles que nasceriam, que viriam da sua semente. Mas, por outro lado também, Deus mostrou para Abraão os sinais das estrelas, as figuras, né, estelares, as figuras das constelações, e ali mostrou para ele, né, uma virgem com a criança no braço, e mostrou para ele a cruz, né, e foi mostrando para ele figuras que davam a entender o evangelho da redenção. E Paulo, né, escrevendo aos Romanos, ele fala que Deus anunciou ou pré-anunciou o evangelho a Abraão. Como Deus anunciou, pré-anunciou o evangelho a Abraão? Nas estrelas, né? E aquilo tudo era uma maneira de passar a Abraão a mensagem da redenção e animar, motivar Abraão quanto ao futuro dele, né? E Deus disse: olha, Abraão, assim será a tua posteridade. Versículo 6, e creu no Senhor. Olha só, e creu Abraão no Senhor. Abraão não ficou se debatendo muito tempo ali com as suas dúvidas e temores, né? Deus falou algo com ele, e eu espero que nessa noite, depois de você ouvir essa palavra, depois de você sair daqui com essa palavra, você vença seus temores e você saia daqui com o passo do vencedor, para caminhar com Deus, avançando no plano que Ele tem para a sua vida, no propósito, porque Ele quer muito para você, Ele tem muito para você, e está falando essa palavra com você porque você é amigo dEle, você é amiga dEle. Quem diz amém, aleluia? Glória a Deus. Então, tudo mudou a partir dali. Em Gênesis capítulo 17, de 1 a 8, Deus falou mais para Abraão. Deus veio e falou mais: Abraão, estabelecerei, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, olha só, já tinham passado 24 anos, né, da sua caminhada desde Ur dos Caldeus. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o teu Deus, o Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Vai seguindo. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Vai seguindo. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas multidões, nações. Abraão já não será teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, e de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência, no decurso das gerações, aliança perpétua para ser teu Deus, e da tua descendência dar-te-ei a tua descendência, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Maravilha, né? Esse é o Deus que está falando com você hoje. Quem diz amém, aleluia. Essa amizade foi desenvolvida, como eu falei, a amizade de Deus com Abraão, Abraão com Deus, por meio de diálogos. Observa, diálogos e encontros. Então não é só você falar com Deus, é você também ouvi-lo, falar e ouvir. Perceba que ao se relacionar conosco, né, por graça, Deus sempre nos favorece, nos dá favor e amor, né? E nós podemos contar com o seu favor. Interessante que em Gênesis capítulo 18, versículo 17, Gênesis 18, 17, Deus demonstra como ele era ligado a Abraão. Olha como ele era ligado a Abraão. Diz o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Olha Deus preocupado, Deus falando lá, né? Ele, o Pai, falando com o Filho, com o Espírito Santo, né, lá na comunidade eterna, na triunidade divina, no ser de Deus, né, eles conversando, e Deus então fala ali, né? Fala com o anjo também que estava ali encarregado, né? Ocultarei a Abraão o que estou para fazer. Ou seja, eu vou ocultar, eu vou deixar de falar para Abraão, meu amigo? Eu vou deixar de falar para Abraão, meu amigo? Sabe por que Deus tem falado tanto com você nessa igreja? Porque Deus tem você como amigo. Deus não vê você só como um filho, vê você como um filho amigo, uma filha amiga. Agora, que diferença isso pode fazer se você levar isso a sério? Pensa aí, que diferença isso pode fazer?
Abraão levou isso tão a sério que ele não dava um passo, né, sem consultar a Deus. Veja o que Jesus fala aos discípulos dele. Veja o que Jesus fala em João 15:15. João 15:15. João capítulo 15, versículo 15. Jesus fala para os discípulos: olha, meus discípulos, eu não vos chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Ocultarei eu, Abraão, o que vou fazer? Olha aqui, Jesus está falando, o servo não sabe o que faz seu senhor. Abraão não era visto como servo. Por isso Deus diz, ocultarei o que vou fazer? E Jesus fala, eu tenho chamado vocês amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, eu tenho vos dado a conhecer. Eu tenho vos dado a conhecer. Tudo que eu tenho ouvido do meu Pai, eu tenho dado a vocês a conhecer. Aleluia, glória a Deus. Aí você pode estar pensando, apóstolo, mas Abraão viveu debaixo da graça? Sim, viveu debaixo da graça. Se tornou amigo de Deus. Agora, veja bem, Abraão viveu debaixo da graça. E nós vivemos debaixo da superabundante graça. Imagina, se Abraão foi amigo de Deus ao ponto que foi, imagina eu e você. Apóstolo, me fala, como é que eu posso me tornar amigo de Deus? Me fala de maneira prática, como é que eu posso me tornar amigo de Deus? Primeiro, entendendo que Ele está sempre próximo e que te ama incondicionalmente. Segundo, crendo e entendendo que Ele te aceitou em Cristo. Você não tem que ficar relutante para ser aceito, com o pensamento, será que eu sou aceito? Será que Deus vai me ouvir e tal? Não, meu irmão, você já foi aceito lá na cruz, você já é um filho de Deus desde a cruz, você só precisa crer, você só precisa realmente ficar firme e declarar, eu sou amigo de Deus, sou filho de Deus, vou andar com Deus, vou em frente, quem diz amém, aleluia? Então entenda que você foi aceito plenamente em Cristo, não há qualquer bronca de Deus para com você, nenhuma restrição, você pode conversar com Ele, como um amigo chegado, se relacionar com Ele como um amigo íntimo. Terceiro, como é que eu posso ser amigo de Deus, apóstolo? Se dispondo, como Abraão, a se abrir com Deus, se dispondo a falar tudo abertamente com Ele. Fala com Ele. Eu sei que é estranho, né, você pensar que tem um amigo invisível, né? Você pensar, peraí, esse amigo é invisível, não estou vendo com os olhos, né, os olhos naturais. Você realmente não pode ver, como você não pode ver os raios da luz. Você olha para a luz, você imagina que está vendo a luz, mas você está vendo um reflexo, mas você não está vendo. A luz tem 3 raios. Interessante isso, a Bíblia fala que Deus é luz, e a luz tem 3 raios. 3 raios, né? Lumífero, actínico e calorífero, né? Você pode até sentir, perceba que você sente o raio do calor da luz. Você percebe a clareza do raio lumífero, né? O raio actínico você nem consegue ter percepção qualquer, mas a luz é real, e Deus é real, e Ele está na sua vida. Quem diz amém, aleluia? Né? Você pode sentir, você não pode ver, mas pode sentir. Você não pode ver, mas pode perceber as ações dEle, o mover dEle nas suas circunstâncias, na sua vida. A Bíblia nos esclarece que Deus é um Espírito. O Espírito é de outra dimensão. O Espírito é de outra dimensão. Ele não é matéria, porém ele é tão real como a luz, né, que toca a sua vida e que ilumina a sua vida, né? A minha convivência com Deus tem sido uma aventura de 2 amigos inseparáveis. Eu nunca saí da minha casa, nunca saí do meu quarto, nunca saí para fora, né, do meu quarto, nunca deixei de falar com ele, nunca comecei meu dia sem primeiro falar com meu amigo, sem primeiro me dirigir a ele. Muitas vezes, andando pelas ruas, eu converso com ele. Muitas vezes, diante de um problema difícil, eu falo com ele até em voz alta. Algumas pessoas que veem isso não entendem, mas eu falo com ele. Dirigindo meu carro, eu falo com ele. Sempre que caminho, dirijo meu carro, vou fazer algum trabalho, vou passear com a família de férias,
onde eu estou, sempre falo com meu grande Pai. Né? Neste ano de 2025, estávamos, né, eu e minha família, em Florianópolis, num carro, né, ali, voltando de uma praia para o hotel, e então caiu uma chuva. Aliás, né, estávamos lá na praia, caiu um toró, caiu um temporal, uma chuva forte, né, tempestade, vento e chuva, muita água caindo e tal, e a gente então estava impedido. A chuva baixou um pouco, nós saímos, mas na região de Florianópolis é uma região de serra, onde tem muitas quedas d'água, e aí as pontes foram enchendo, o caminho foi ficando impedido, né, e chegamos num ponto onde o nosso carro ficou ali ilhado, já quase submerso, né, nas águas, e então o carro apagou, e a situação desesperadora, né? O Renato estava no volante, então eu estava ao lado, falei, vamos orar, e começamos a orar, falamos com o nosso amigo. Eu sabia que não tinha uma solução imediata ali, falei, Deus, agora precisa que o Senhor, nosso amigo, nosso Pai, faça algo por nós, né? E oramos, e aí criamos coragem, e o Renato deu partida, o carro pegou, e nós demos ré ali, saímos por outro caminho, e falamos, vai dar certo. Chegou lá embaixo, alguém disse, não tem saída, vai dar certo, o Senhor já liberou, estamos debaixo da graça, e rompemos, e saímos daquele lugar. Quem diz amém, aleluia? Então, é o nosso amigo. Uma situação que muitas vezes você se encontra sem saída, você pensa, poxa vida, não tem como sair dessa. Não tem como? Tem como, porque você já tem a saída que vem de cima. O seu amigo cuida de você, o seu pai cuida de você. Então, nessa minha convivência com Deus, eu tenho visto essa amizade desenvolvendo mais e mais. A intimidade tem crescido até em meio a situações difíceis, né? E principalmente nas situações adversas, né? E então, eu tenho compartilhado com ele tudo que eu sinto, tudo que eu necessito, né? Eu sempre compartilho tudo que estou passando, né? Houve um dia que eu recebi notícias negativas, notícias ruins, né? E quando estava no começo da minha caminhada com Deus, né? E aí notícias ruins chegaram, e eu aprendi uma coisa: quando as notícias ruins chegam, você precisa descansar nos braços do amigo. Quem diz amém, aleluia? Descansa nos braços do amigo. Eu aprendi que, né, quando você está numa situação que você não pode fazer nada, descansa nos braços do amigo, né? Abraão passou terríveis momentos. Houve um tempo que ele estava passando por uma situação de tristeza, né? E então recebeu a notícia que o seu sobrinho Ló, seu querido, estimado sobrinho, que ele tinha como filho, foi capturado, foi sequestrado, foi levado pelos inimigos, com tudo que tinha. Outro momento difícil, Abraão ficou sabendo que Sara, sua mulher, não podia mais engravidar. Houve um momento que ele já tinha o filho da promessa, Deus fez o milagre, né? Sara concebeu, mas aí Deus disse para ele que teria que sacrificar seu filho. Houve dias de muitas batalhas. Abraão enfrentou escassez na sua terra, foi para o Egito, ficou aflito em muitos momentos, quando Faraó tomou Sara dele, e quando teve que sacrificar seu filho, lá no Monte Moriá. É certo que Deus, né, na hora H, disse para ele, não quero que você faça isso, só queria mesmo testar você. Houve um momento em que ele contemplou na face das águas a sua própria imagem, e ele viu que estava enrugando a pele, estava ficando velho, ficando idoso, e a promessa não tinha se cumprido ainda. Então, com 99 anos, ele contemplou sua face, viu a limitação dele, da esposa. Houve um momento ali em que ele quase se abateu a ponto de voltar atrás, mas ele permaneceu confiante no amigo, né? Então, a palavra de Deus revela em Romanos capítulo 4, 18 a 22. Romanos 4, olha o que a palavra de Deus revela sobre esse momento de Abraão. 4, 18. Abraão esperando contra a esperança, olha só. Abraão esperando contra a esperança. Creu para vir ser pai de muitas nações,
segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Segue. E sem enfraquecer na fé. Isso me toca. Sem enfraquecer na fé. Ou seja, meu corpo está ficando fraco. Não é tão forte como era. Mas eu não vou enfraquecer na fé. Embora eu levasse em conta seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos. Agora aqui já está com 100 anos. E a idade avançada de Sara, a idade avançada da esposa, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Ou seja, Abraão disse, eu não vou ficar aqui retido, não vou aceitar a derrota, eu não vou aceitar que essas circunstâncias estão determinando a minha vida, não, eu vou crer. Ele creu na promessa e pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Dando glória a Deus. Te dou glória, Pai, não entendo isso aqui, mas te dou glória. Não vejo condições naturais, mas te dou glória. Pai, parece tudo tardio, parece que tudo está perdido, parece que não vai acontecer, mas eu sei que o Senhor é um amigo fiel, eu te dou glória e sei que o Senhor fará o que prometeu, eu não vou desistir. Se o Senhor quiser desistir, desista, mas eu vou continuar crendo. Se o Senhor falou lá atrás e o Senhor falar não vou cumprir, tudo bem, o Senhor é Deus, mas eu vou continuar crendo. Mas aí Abraão conheceu o caráter de Deus, Abraão conheceu e viu que Deus era reto, o que ele falou, ele cumpriu, o que ele prometeu, ele fez. Quem diz amém, aleluia? Glória a Deus. Os dias difíceis vêm para todos nós, os dias difíceis vêm para todos nós que estamos debaixo da graça, mas vamos vivenciar, como Abraão vivenciou, uma grande reviravolta. Aleluia! Deus faz com que todas as coisas cooperem de fato para o nosso bem. Sei que nada e ninguém vai impedir que as tuas promessas se concretizem na nossa vida. Olhe para a pessoa do seu lado e fala, irmão querido, irmã querida, não enfraqueça na sua fé, porque Abraão, aos 100 anos, gerou Isaque, o filho da promessa, e passou a viver os melhores tempos da sua vida, quando tudo parecia indicar que o seu fim estava próximo. Ele foi renovado para uma etapa longa de uma caminhada bem-sucedida. Ele foi contemplado com grande graça, alegria e realizações. Aleluia! Glória a Deus! Portanto, debaixo da graça e das bênçãos de Abraão, se levanta meu irmão e minha irmã. Olhe para a pessoa do seu lado e fala, debaixo da graça, você vai viver os melhores dias da sua vida, daqui para frente. Mas levanta, 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 cadê?